E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa mostrando o protagonista chamado Sanyatsu. Ele está na escola e seu amigo Kazuhiko veio dar bom dia. Os dois estão na aula de informática, matéria que o prota odeia. Os dois conversam sobre outro amigo que está atrasado, mas o professor pede para eles pararem de papinho. E estranhamente aparece na tela do computador uma pergunta dizendo se eles estão olhando para a tela, e com a opção de marcar sim ou não. Eles perguntam ao professor, mas ele diz que deve ser apenas o protetor de tela, e que podem apertar qualquer botão para tirar. O prota faz isso, e percebe que realmente saiu. Momentos depois o seu amigo atrasado chamado Ryuta chega na aula. Depois das aulas, os três estão indo para casa, e o Kazuhito que mora distante se despede deles, deixando apenas o Ryuta e o prota. Ryuta chama o Sanyatsu para sair, mas o prota diz que precisa ir para casa, pois hoje é o aniversário da morte de sua mãe. Ele conta que seu pai mora no interior, e transfere dinheiro para ele de vez em quando. Ryuta fala que se ele precisar de qualquer coisa é só dizer, afinal eles são melhores amigos. Depois disso eles se separam e seguem para suas casas. Já em sua casa o prota vai dormir. No outro dia ele tenta ligar sua televisão, mas ela está com problemas, então ele liga para o seu pai para relatar o problema, mas ninguém atende. Então ele vai para a escola, e no caminho, ele estranha que está tudo muito quieto. Ele vai até a casa de seu amigo para ir juntos à escola, mas ninguém atende. O prota resolve ir até a janela do seu quarto, e quando ele chega, tem uma surpresa: ver o Ryuta caindo na mesa. Ele começa a chamar por ele desesperadamente. Logo depois seu celular toca, e era o Kazuhiko. O prota conta o que aconteceu com Ryuta, e Kazuhiko, que aparentemente já sabe o que está acontecendo, responde que Ryuta provavelmente já está morto, e pede para ele ir até o conselho estudantil. Chegando lá, ele se depara com várias pessoas, e o presidente do conselho estudantil chamado Yagiliashi explica que ninguém sabe o que está acontecendo, e que todas suas famílias estão mortas, e provavelmente são os únicos vivos da escola. Yagiliashi pergunta ao prota se ele não percebeu como a cidade estava, com geral morto. Eles até tentaram entrar em contato com a polícia, bombeiros ou qualquer outra pessoa, porém não conseguiram, então também é razoável pensar que todos estão mortos. O prota fica arrasado, e seu amigo conta que ele também acordou e encontrou toda a sua família morta. O presidente explica mais uma vez que apenas os 10 que estão na sala são os que provavelmente estão vivos. E do nada aparece outra pergunta no notebook que estava na sala, e a pergunta era: cidadãos japoneses que vivem na província de Tóquio, sim ou não? O prota se lembra que parece com o que aconteceu na aula de informática, e fica mais surpreso ainda ao descobrir que todos ali também viram a mesma pergunta que ele viu no início. Do nada a pergunta sumiu, e o notebook nem estava conectado à internet. Geral fica sem entender nada. Momentos depois na casa do prota, ele tenta ligar o fogão com gás mas não consegue, porém chega à conclusão que eles não têm gás, mas podem usar água e eletricidade. Ele se lembra do presidente do conselho, que pediu a todos para irem para suas casas, juntar o que for possível e se reunir novamente amanhã. No outro dia eles se reúnem, e uma garota faz uma chamada para ver se todos estão presentes. O prota pergunta onde está o presidente, e a garota responde que ele está morto, e que deixou uma mensagem a ela, dizendo que de acordo com sua teoria, a causa de sua morte foi a pergunta exibida na tela do computador. Nela estava escrito: cidadãos japoneses que vivem na província de Tóquio, sim ou não? Ele suspeitava que se respondessem com sim, era uma resposta que iria matar as pessoas que vivem na província de Tóquio, e se respondessem não, iria matar todas as outras. E como eles não responderam nada, o jogo respondeu aleatoriamente e ele acabou morrendo, pois ele mora na província de Saitama. Então eles percebem que na primeira pergunta do início do anime, onde estava escrito: você está olhando para esta tela? Como eles clicaram em sim, todas as outras pessoas que não viram a tela acabaram morrendo, no caso praticamente quase a população inteira. Logo depois aparece uma mensagem na tela, dizendo que o teste foi concluído, e as regras serão apresentadas à noite às 23h40. À noite no horário marcado, eles se reúnem novamente, e percebem que um dos garotos não estava presente. Uma voz sai da tela, parabenizando eles por estarem vivos, e se apresentando como o imperador.
A gente descobre que tem mais pessoas vivas. E a tela diz que o teste foi concluído, e inicia uma nova missão, na qual todos devem procurar por caixas de correio azuis ou computadores vermelhos em áreas designadas que mudam diariamente, e depois de acha-los, pede para que eles enviem uma pergunta com apenas 2 possíveis respostas, e que é proibido fazer perguntas já feitas anteriormente, e a primeira pergunta que foi colocada vai aparecer em primeiro. E como a gente já sabe, o lado da pergunta que tiver mais pessoas, morrerá. A voz também explica que dentro das áreas designadas há um total de 65 envelopes, que contêm poderes únicos chamados privilégios especiais e outro apenas privilégios, e cada pessoa pode conseguir apenas um de cada e não poderá trocar posteriormente. E no final, quando apenas uma pessoa estiver viva, ela poderá conhecer o imperador. Já no outro dia, eles se organizam e vão até a área designada procurar pelas caixas de correio e os computadores vermelhos. Enquanto isso, Prota chama a líder do grupo para conversar. Ele diz que tem um plano para acabar com o imperador, pois vencer o jogo e ficar sozinho não vale a pena. Eles começam a conversar sobre algumas questões como o que aconteceria se tivesse um empate nas respostas, e o porquê deles ainda terem energia e água. O Prota pergunta por que eles estavam tão calmos quando ele chegou no conselho. Ela explica que foi por causa do presidente, que acalmou eles. Então o Prota percebe uma coisa: como o presidente conseguiu chegar até o conselho, pois ele mora fora, e os trens estavam parados. O Prota fica pensativo sobre tudo isso. A garota elogia ele por ser tão inteligente. Ele explica que tem inteligência e habilidades atléticas, mas para coisas de computação ele é muito burro. Ela segura em seu braço e diz que vai ajudar a encontrar o imperador. O Prota acaba encontrando um dos envelopes que dão privilégios dentro de uma gaveta. Ele resolve abrir quando todos estiverem juntos. A cena muda, e mostra um dos seus colegas procurando, e do nada chega outro colega chamado Sudo, e aponta uma arma para ele. O garotinho pergunta onde ele conseguiu aquilo. Ele diz que encontrou na rua e que vai matar todos, e só assim ele conseguirá ficar vivo. A cena fica distante e a gente só ouviu o barulho do tiro. O amigo do Prota corre até ele e conta a situação. Eles vão correndo até a frente da escola, onde o professor está com um carro esperando eles, e o garotinho também está lá. Então ele sobreviveu de alguma forma que ainda não sabemos. Quando eles estavam prestes a fugir, o Sado aponta a arma para o Prota, mas uma de suas colegas dá um chute nele, e eles conseguem fugir. Momentos depois, eles contam que ninguém conseguiu achar nenhum computador ou caixa de correio, e voltam a procurar. O Prota mais a líder estão juntos. Eles conversam e acabam esquecendo da hora, e correm para o local marcado. Chegando lá, o computador encerra a partida e revela a pergunta do dia, na qual é: masculino ou feminino? Os dois ficam surpresos, e prometem um ao outro, onde quem ficar vivo irá derrotar o imperador. Então a cena muda novamente, e a gente apenas vê o Prota caindo no chão, e a Saia chorando. Chegamos a mais um final de vídeo. Quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva para ficar ligado. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.